No nosso quadro Saúde e Bem-Estar de hoje, eu recebo aqui o Dr. Lucas Valadão, que faz parte também aqui do HRO, e hoje a gente vai falar de um tema tão importante, que são os exames, a prevenção, desde o nascimento até a degeneração macular, que inclusive é o nosso tema de hoje. Mas vamos apresentar aqui primeiro o Dr. Lucas Valadão para vocês, telespectadores. Bom dia. Bom dia, Madalena, tudo bem? Meu nome é Lucas Valadão, eu sou oftalmologista e especialista em retina do Hospital de Referência Oftalmológica, que é o HRO. Hoje nós vamos falar da importância nesses exames, principalmente desde o nascimento até a degeneração macular. E como muita gente não sabe o que é degeneração macular, eu começo perguntando para você o que é degeneração. Então, Madalena, os exames oftalmológicos são importantes desde o nascimento até a fase adulta e até depois dos 60 anos. A degeneração macular, relacionada à idade, é um processo degenerativo da retina. Para quem não lembra, a retina é a parte interna do olho responsável pela visão. E isso, ao longo dos anos, esse processo degenerativo gera algumas alterações no fundo do olho que podem gerar sintomas como baixa de visão. E esse processo degenerativo leva a algumas alterações específicas no fundo do olho que podem ser detectadas de forma precoce no exame oftalmológico. E como você falou em sintoma, quais são esses principais sintomas para ver se tem esse tipo de problema? A degeneração macular, que é a DMRI, na grande maioria das vezes o paciente é assintomático nas fases iniciais. Então a gente sempre recomenda o exame de rotina oftalmológico. A gente tem que lembrar das outras doenças também, como catarata e glaucoma, que incidem nessa faixa etária. Os sintomas podem ir desde uma baixa visual leve, às vezes ver as linhas um pouco tortas, ter uma dificuldade para leitura, porque a DMRI ela afeta a mácula, que é a região central da retina, que é responsável pela visão de leitura, pela visão de nitidez, pela visão de contraste. Então, às vezes, o principal sintoma inicial é a dificuldade para leitura ou para a visão para perto. Esse seria o principal sintoma. Doutor, e quais são os principais fatores de risco? Madalena, é muito importante frisar que os principais fatores de risco é a idade acima de 55 anos, mas a gente tem que lembrar que existem processos de degeneração macular em pacientes mais jovens, a hipertensão, a obesidade, uma dieta com excesso de lipídios e principalmente também pessoas com pele clara, as pessoas que têm a íris, que é a parte pigmentada do olho mais clara, e hoje um dos principais fatores de risco é o tabagismo. Tem cura? Cura a gente ainda não tem, infelizmente, mas isso a gente está em processo de pesquisa. Existem duas formas de DMRI. Tem uma forma que a gente chama de forma seca, que tem umas alterações mais sutis, perceptíveis ao fundo do olho. Geralmente esses pacientes não são sintomáticos, tá? Durante esse processo de evolução da doença, a doença pode ir progredindo e gerar sangramento dentro do fundo do olho na parte interna. E a partir desse sangramento a gente prescreve um tratamento. Esse tratamento ele é feito com uma medicação que é colocada dentro do olho, na parte interna, que são as medicações, são a terapia antiangiogênica. Felizmente, a gente só necessita de tratamento para os casos mais graves, tá? As formas mais leves da doença a gente faz com reposição de vitaminas e proteção à radiação solar. Esse tratamento que você fala, aquela injeção que assim, você tomou injeção no olho? Isso. É uma injeção dentro do olho, mas ela é feita de forma segura, com anestesia local. O paciente não sente dor durante as aplicações. Tem-se pesquisado outras formas de aplicar essa medicação, através de colírio ou de comprimido, mas infelizmente ainda sem sucesso. A única terapia com qualidade e efetividade para as formas mais graves ainda é a injeção dentro do olho, as injeções intravítreas. Doutor, e diante de tudo aqui que a gente já conversou, é importantíssimo, então, a prevenção. Claro, Madalena, a prevenção é muito importante. Da parte de proteção das radiações solar com óculos de sol, evitar a exposição excessiva, principalmente as pessoas com pele mais clara. E fundamental é melhorar os hábitos de vida, controle da pressão arterial, ter uma dieta saudável com pouca gordura. Isso é fundamental também para a prevenção das piores formas da DMRI. E, principalmente, os pacientes que já têm a DMRI, evitar o tabagismo, hoje associado como um dos principais fatores de risco para uma progressão mais grave, para as formas mais graves da doença. E a gente sabe que aqui no HRO já tem todos os tratamentos que você pode fazer, inclusive todos os exames. Eu, inclusive, tenho uma experiência de casa, que meu marido teve esse problema, e ele faz o tratamento aqui no HRO com o Dr. Guilherme, e realmente teve muito sucesso, porque ele tinha 10% da visão e conseguiu recuperar 30% e está levando uma vida normal. A equipe é muito capacitada, o Guilherme Palácio, da equipe aqui da Retina. O HRO tem toda a capacidade para atendimento tanto das formas graves como das formas mais leves da doença, e fazendo desde o acompanhamento dos exames de rotina, dos exames complementares em retina, e quando for necessário o tratamento para ser feito aqui também, com uma boa qualidade.
Aqui tem uma equipe exatamente preparada para isso, inclusive você, né, que é especialista em retina. Isso, exatamente. E só como consideração final, Madalena, é muito importante avisar para os pacientes que recebem o diagnóstico de DMRI que a maioria dos pacientes, a grande maioria, terá uma boa visão, com um bom acompanhamento, e naquela minoria das formas graves que demandam o tratamento com as injeções intraoculares, a gente consegue bons resultados. Essa que é a mensagem que fica. Então, o DMRI não é uma causa de cegueira. Então, quando receber diagnóstico, evitar um pouco a ansiedade, mudar os hábitos de vida, a gente faz o tratamento e consegue ter uma boa visão. Como nós falamos no início do programa, está sempre fazendo os exames de prevenção. É importantíssimo isso para acompanhar, não só na oftalmologia, mas em qualquer área da saúde, né? É importantíssimo isso para que você tenha saúde. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Madalena, pela oportunidade. E os pacientes que estão nessa faixa etária acima de 55 anos, vêm para a gente poder fazer os exames de rotina e não ter medo do diagnóstico.